Bom, é o seguinte, eu na realidade sou contador, né? Tenho uma empresa de contabilidade há mais de 30 anos, a Sênior, há mais de 30 anos trabalha com contabilidade. E então a maior parte das pessoas que estão aqui talvez me conheça só como contador. Mas eu já milito lá pelo Sebrae, basicamente pelo Sebrae, há mais de 15 anos. Então, nesses 15 anos, a gente trabalha muito com essa parte de gestão financeira, tá? Então, eu sou consultor e instrutor do Sebrae na área de gestão financeira, contabilidade e tributação das empresas. Então, durante todo esse tempo, inclusive, eu já fui autor de alguns cursos de gestão financeira do Sebrae. Já tive a oportunidade de ir até a Brasília e poder apresentar o meu curso lá em Brasília pelo Sebrae Mais, que era uma ferramenta, uma ferramenta de gestão avançada, onde a gente partia da gestão financeira e chegava até um plano estratégico para os empreendedores. E nesse tempo todo a gente conseguiu entender muita coisa, não só da gestão financeira, Vitor, mas também da gestão do negócio como um todo. Eu sou pós-graduado em consultoria organizacional, então a questão de gestão sempre me foi assim muito, muito, muito importante. Eu sempre dei muita atenção com isso. E você poder ajudar o pequeno empresário, o empresário de uma forma geral, mas principalmente o pequeno que muitas vezes não tem tanta condição, é uma missão muito, muito, muito interessante, muito gratificante. E é isso que a gente tem feito durante mais de 15 anos que a gente milita aí e trazendo várias soluções aí para o empreendedor. Então, a minha experiência mais ou menos é por aí, Vitor. Bom, e agora a gente vai entrar efetivamente em formação do preço, tá? E aí, quando a gente fala em formação de preço, a gente fala na necessidade de lucro. E aí, eu sempre falo o seguinte, que o lucro é uma evidência que a empresa terá dinheiro. Não é certeza, porque depende de quê? Depende da realização do lucro, que é a transformação dele em caixa, desse prazo que esse lucro vai se transformar em caixa, de controle de inadimplência, mas ele é uma evidência. Agora, o prejuízo é uma certeza que a empresa não vai ter caixa nunca. Então, a formação de preço, ela vem primeiro para dar essa certeza. Não, se eu vender, eu vendo com lucro. Aí a pessoa, não, mas é lógico, a pessoa vai sempre vender com lucro. A gente tem visto muita situação, porque o que a gente vê aí, que é a prática do mercado, principalmente do varejo, é trabalhar com markup, né? Então eu compro por um produto, um preço, e aí eu aplico lá um percentual, geralmente um multiplicador, e eu formo meu preço. Só que muitas vezes a pessoa não acha que está ganhando dinheiro com isso e não está. Então o que a gente vai ver aqui é uma forma mais técnica da gente formar um preço e saber se efetivamente esse preço está dando lucro ou não. Logicamente que quando a gente fala em preço, vence logo a indagação, mas preço não é mercado e preço efetivamente é mercado. Só que eu preciso saber se o preço que o mercado está praticando e o preço que eu pratico, eu consigo ganhar dinheiro. Porque uma coisa é um concorrente praticar um preço, mas ele tem uma estrutura de custo diferenciada. Então, talvez a estrutura de custo dessa outra empresa, ela possibilite a fixação de um determinado preço. Talvez a minha não. Então, se não permitir, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir nas variáveis de custo. Então, ele vai ver quais são as variáveis de custo aqui, onde o empresário precisa agir. Pô, e você só vai fazer isso se você formar o seu preço. Aí você vai ver, opa, peraí, eu teria que vender aqui por 100, mas eu estou vendo que o mercado vende por 90. O que é que está acontecendo? Vamos para variáveis, né? E a gente vai ver aqui quais são essas variáveis todas, como é que a gente pode agir em cada uma delas. E às vezes, né, Costa, só refletindo assim, eu ouço muito e acho que você deve ouvir também, aquela história que você falou, eu compro por 50, vendo por 100, estou tendo um lucro de 100%, né? Esse é um discurso muito comum da gente ouvir e não é uma verdade, não é isso? Exatamente. A gente vai ver aqui, eu estou trazendo um estudo de caso aqui, onde foi feito exatamente isso, e a gente acaba vendo que não foi a melhor forma de se formar o preço. Bom, gente, entrando de uma forma um pouco mais técnica
mas eu acredito que bem fácil. O preço de venda, ele é calculado através de uma fórmula muito simples, que é essa fórmula que eu estou apresentando aí. Preço de venda é igual a PUC, né, que é PUC é preço unitário de compra dividido por 100 menos as despesas variáveis percentuais, despesas fixas e margem de lucro. Essa é a fórmula, tá? A gente vai calcular um preço aqui para a gente ver. Então, com essa fórmula aí, a gente consegue calcular qualquer preço. Preço de mercadoria, preço de produto, preço de até de serviço, né? Qual é o preço que eu tenho que adotar para o produto que eu vendo, a mercadoria, o serviço que eu vendo. Então, a fórmula é essa: PUC dividido por 100 menos DV, DF mais ML. Variáveis do preço de venda. Então, a gente colocou aqui, né? O PUC, que é o preço unitário de compra, são todos os gastos necessários para colocar o produto no estoque, que é o preço de compra, mais os impostos sobre a compra, frete, descarrego e etc. Isso, às vezes, também é um problema, Vitor, porque muitas vezes a pessoa vai comprar, vai formar um preço e ele vai pegar ali os gastos que ele acredita que tem, né, e fazer o markup. Então, pega ali o preço de compra que vem do fornecedor e multiplica por percentual. Mas aí ele não junta, ele não coloca aí, não contempla os impostos, principalmente ICMS fronteira, né, ICMS antecipado, que hoje impacta muito, ICMS substituto, né, se o produto tiver tido sujeito à substituição tributária, o frete. Então, todos esses custos precisam ser contemplados no valor de compra da mercadoria. Às vezes usa aquele multiplicador, né? Multiplica por 2, por 3, porque o concorrente faz essa prática, mas esquece que o concorrente às vezes tem fornecedores diferentes, tem um porte diferente, tem uma tributação diferente, não é isso? Escala também, né? Na compra numa escala que você não compra, então tudo isso tem que ser verificado. Despesa variável, o que são despesas variáveis? São todos os gastos proporcionais às vendas, que só ocorrem se houver venda, né? Imposto sobre a venda, por exemplo, empresa do Simples Nacional, e todo mundo sabe que o Simples Nacional é um percentual da venda. Então, isso é uma despesa variável. Eu só incorro nessa despesa se eu tiver venda, porque ela depende da venda, tá? Comissão a vendedores. Então, se eu pago ali o percentual sobre minhas vendas, isso é uma despesa variável, porque eu só a tenho se eu tiver venda, se eu realizar venda. Embalagem de vendas também, taxa de cartão de crédito. Hoje todo mundo vende com cartão de crédito, então o percentual que eu pago a administradora de cartão de crédito é uma despesa variável. E frete de vendas. Gente, por que as despesas variáveis são tão importantes? Porque se ela vai existir sempre, eu nunca posso considerar que eu vou ter 100% do valor da minha venda, né? Digamos que minha despesa variável seja 20%. Toda vez que eu vender, né, só me sobra 80% dessa minha venda para cobrir os demais gastos, que são os gastos fixos, e formar meu lucro, tá? Então, despesa variável, esse é um percentual que eu aplico sobre as vendas e que ela sempre vai existir, não tem como não existir, tá? E despesas fixas, todos os gastos que independam da venda, salários, aluguel, energia elétrica, telefone, contador, prolabore dos sócios, né? É importantíssimo. E tudo o demais, manutenção, material do escritório, tudo que não seja despesa variável e não seja investimento, é importante falar sobre isso também, elas são despesas fixas. As despesas fixas, elas não têm uma relação diretamente proporcional às vendas. Se suas vendas aumentarem, é possível que as suas despesas fixas até aumentem um pouco, mas não proporcionalmente. Não podem variar proporcionalmente, senão seria variável, tá? Então, geralmente, o que se busca fazer é manter as despesas fixas e aumentar as vendas. Então, se com a mesma despesa fixa que eu tenho, eu conseguir aumentar a venda, eu estou aí inclinado a ter uma situação econômica boa, né, uma lucratividade interessante que a gente precisa efetivamente avaliar através da DRE, né, se isso realmente está acontecendo. Bom,
Então, vamos fazer uma simulação aqui de formação de preço, né, por markup. Então, é exatamente o que você falou, Vitor. Eu trouxe aqui, ó, a pessoa comprou, né, um determinado produto por R$ 30 e usou um markup de 2, então o preço de venda dela seria R$ 60. Então, a pessoa está tranquila ali achando que vai ganhar 100% ou sei lá, que vai ganhar, né? Eu coloquei cuidado para que no preço unitário, no unitário estejam inclusos todos os gastos necessários a colocar o produto no estoque pronto para venda, aquilo que eu falei, porque mesmo usando o markup, tem gente que usa o markup, mas partindo de um preço de compra errado. Então aí com certeza aí é que vai dar errado mesmo, não tem como você chegar nem perto do preço de venda correto. Bom, mas vamos agora fazer essa simulação, vamos calcular esse preço de venda usando a fórmula, tá? Então, o PUC aí é o preço unitário de compra, são os R$ 30, né? Que estão aqui, os R$ 30. Só que aqui, eu agora levantei minhas despesas variáveis e minhas despesas fixas e também defini uma margem de lucro. Então, eu saí levantando quais são minhas despesas variáveis. Então, eu verifiquei que o meu Simples Nacional é de 10%, a minha comissão que eu pago aos meus vendedores de 2%, eu pago 3% da taxa de cartão de crédito, 1% de embalagem e eu tenho 2% aí de frete de vendas. Então, isso dá uma despesa variável de 18%. E eu levantei que eu tenho uma despesas fixas que ela corresponde a 20% do meu faturamento. Tá? A gente vai ver daqui a pouco como é que eu levanto cada uma dessas variáveis. Mas vamos considerar que eu tenho despesas fixas de 20%. E eu quero ter uma margem de lucro de 20%. Ok? Então vamos para a fórmula agora. O PUC vai ser 30 dividido por 100 menos 18% são minhas despesas variáveis, mais 20% são minhas despesas fixas, mais 20% que é a mais de lucro que eu pretendo ter. Então, nessa fórmula, vai ser 30 dividido por 100 menos 58%, que é a soma de 18 mais 20 mais 20, 58%. Então, eu tenho que meu preço de venda é 30 dividido por 42%, que corresponde a 30 dividido por 0,42. Então, aqui eu encontrei um preço de venda de R$ 71,42. Então, no produto que eu comprei por R$ 30, se eu, considerando a minha estrutura de custo, e se eu quiser ter 20% de lucro, eu tenho que vender esse produto a R$ 71,42. Bem diferente Bom, daquele 60 lá atrás, né, Costa? pois é, pois é. E aqui a gente está tirando a prova dos 9, né? Que a gente passa parte do preço de venda, de 71,42, menos despesas variáveis de 18%, 12,85, menos despesas fixas de R$ 14,28, que é 20%, né? 20% aqui de 71,42. Eu tenho um lucro de R$ 14,29, que se eu dividir 14,29 por 71,42, eu tenho aqui 20%, que é o lucro que eu pretendo ter na venda desse produto, tá? E aqui, aí eu tendo feito isso, eu posso calcular um markup, para que eu não tenha que fazer efetivamente o cálculo do preço de venda sempre, enquanto a minha estrutura de custo não mudar, eu posso a partir daí encontrar uma markup. Aqui eu encontrei um markup de 2,38, né? Eu dividi no 71,42 por 30, que é o preço de custo, eu tenho um markup de 2,38. Então agora, se eu pegar 30 e multiplicar por 2,38, eu tenho 71,42. Então, o markup dessa empresa, se ela tiver essa estrutura de custo, que eu estou dizendo, despesa variável de 18, despesas fixas de 20 e quiser uma margem de lucro de 20, tem que ser 2,38. Bom, e se eu usasse o markup de 3, então 30 vezes 3, 90, eu estaria vendendo por um preço que, se eu conseguir vender, ótimo, eu vou ganhar mais dinheiro. Mas aí talvez eu tenha problema com a concorrência, porque possivelmente eu vou ter que vender ele mais caro, né? E isso vai, já que 20% é a margem de lucro, que para mim é suficiente, é melhor que eu pratique um preço menor, podendo vender mais, até porque, como a gente já falou,
a parte do ponto de equilíbrio é muito importante. Não adianta eu ganhar muito no produto, eu tenho que ganhar muito em vários produtos para poder encontrar o meu ponto de equilíbrio. Bom, e aqui eu trouxe esse mesmo exemplo, só que aumentando as despesas fixas para 40%, né? Gente, aí você fala, mas 40% não é muito alto? É por isso que a gente tem que levar em conta as particularidades de cada negócio. A gente sabe hoje que quem trabalha em shopping center tem uma despesa fixa muito alta, principalmente com condomínio de shopping center, né, do aluguel. Então, muitas vezes a despesa fixa uma loja de shopping ela é bem alta. Então, as despesas, eu estou mostrando aqui como as despesas fixas elas impactam diretamente na formação de preço, tá? Então, veja só. Então, nesse mesmo exemplo, só que agora, a gente mudando as despesas fixas para 40%, aí eu venho para a fórmula aqui, então, PUC é 30, 100 menos 18 mais 40 mais 20. Então, eu vou encontrar aqui um preço de venda de R$ 136,36. Então, vejam só. No outro exemplo, a gente tem que encontrar 71,42. Aqui agora, aumentando minhas despesas fixas, eu tenho 136,36. Prova dos 9. Então, preço de venda 136,36. O PUC, né, o custo do produto, R$ 30. As despesas variáveis, 18%, 24,54. As despesas fixas de 40%, 54, 54. Por 20%, 27, 28. Então, vocês vejam que, efetivamente, o que sobrou para mim, né, eu praticando um preço de 136,36 e considerando esses meus custos, foi R$ 27,28, que corresponde a 20% do valor da minha venda. E isso aqui agora, se eu for calcular o meu markup aqui é de 4,55. Então, sobre R$ 30, eu teria que aplicar 4,55 e encontrar 136,50. É uma diferença muito grande, né, não? Muito grande, muito grande. E até só para deixar claro, né, Costa, para quem está nos assistindo, quando você faz essa simulação do custo fixo, né, de 20%, 40%, isso é o percentual do custo da empresa em cima do faturamento, não é isso? Exatamente, exatamente. Quer dizer, aí É, tem dois caminhos. Se eu não consigo reduzir esse custo fixo, eu preciso obrigatoriamente aumentar o faturamento, né? Não tem para onde correr. perfeitamente. Porque se eu aumento o meu faturamento e eu mantenho as minhas despesas fixas, esse percentual diminui, né? Então, as minhas despesas fixas, o percentual dela é diretamente ligado às minhas vendas. Então, mantendo meus gastos fixos e vendendo mais, eu terei aqui um preço menor. Então, é por isso que é importante a gente saber efetivamente qual é a minha despesa fixa, qual é a despesa fixa que eu não posso me livrar. E como é que a gente faz isso? Veja só, o ideal é que a gente tenha um acompanhamento aí de pelo menos 3 meses, eu levantando minhas despesas fixas e meu faturamento, né? Porque vai ter um mês que vai ser um pouco maior do que o outro. O ideal seria uma média de 6 meses. Mas se eu tenho 3 meses aí, eu já tenho uma boa ideia. Eu estou vendo aqui que eu não consigo diminuir minhas despesas fixas nisso mais de jeito nenhum. Então, eu estou vendo que as minhas vendas são essas agora. Eu sei que se eu aumentar minhas vendas, não é que eu vá diminuir a minha despesa fixa, mas proporcionalmente elas ficam menores com relação à minha receita bruta. Então, essa é a análise que eu preciso fazer sempre da despesa fixa. E o acompanhamento dessas minhas despesas fixas passa a ser muito importante. Eu tenho que estar acompanhando ela mensalmente. O que é que está acontecendo? Opa, está aumentando muito ali, né? Eu estou vendendo a mesma coisa, mas minhas despesas fixas estão aumentando. Isso está impactando diretamente no meu resultado. Perfeito. O que eu acho que é importante assim que você traz, né, é que o próprio preço de venda, quando é calculado dessa forma, e aí a gente sabe que acaba sendo regulado pelo mercado, né, porque vamos dizer que você calculou que ele precisa ter R$ 136 preço de venda e o mercado pratica, sei lá, 100. Se você não é uma commodity, se você não tem um diferencial muito grande, você não consegue praticar esse preço. E aí tem que saber onde reduzir custo, desde que isso não prejudique, né, a qualidade, a imagem da empresa. Quer dizer, são todos aqueles os pilares da mesa que você mostrou anteriormente, né? É. E aí,
Vitor, depois que a gente tem essas informações, o que precisa é de estratégia, né? Então a gestão financeira, ela vai apresentar números para o empresário. E a partir desses números, ele tem que definir uma estratégia. E tem a estratégia de marketing. Pode ser que não, eu quero vender por um preço maior realmente, e eu consigo fazer isso. Não, mas o que é que eu tenho que fazer? Aí vem todas as estratégias de marketing, né? Então você vê que tudo parte da análise financeira do negócio. Eu falo sempre que gestão financeira ela é importante antes do negócio, durante e até depois do negócio. Né? Você começa a gestão financeira, você vai botar um negócio, você tem que fazer o estudo de viabilidade daquele negócio. É gestão financeira. Você está tocando o negócio, você tem que estar acompanhando sempre, né? Como a gente está vendo aqui. E até se a pessoa for fechar, tem que saber como é que vai fechar, né? O quanto você vai ter que pagar para fechar o negócio. Então, a gestão financeira ela é importante o tempo todo. Perfeito, amigo. É, E da tua prática, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho das variações do preço, né? O que que interfere, o que que você tem visto assim da prática, o que que você pode trazer aí para o empresário, o lojista que está nos assistindo. o que a gente vê, Vitor, é o seguinte: olha, hoje a gente passa por uma situação, o nosso cenário é muito desafiador, porque a gente vê uma grande concorrência, principalmente com o marketplace, né, da vida. A gente vê a tributação cada vez mais alta. Você hoje vive num mercado onde o tributo é muito alto. Então, o que a gente tem que trabalhar é a gestão, né? Hoje é gestão. E para ter gestão, você tem que ter conhecimento do negócio. E, logicamente, o que a gente vê hoje é que muito empresário, principalmente lojista, não tem, não tem notado ainda a grande importância do mercado digital, né? Então, muitas vezes a pessoa é tradicional, então ainda não tem atuado muito nesse mundo digital. E a gente vê que o mundo digital hoje é importantíssimo, né? E passa a ser um grande concorrente do negócio tradicional. Então, o tempo todo tem que verificar isso. O que eu tenho visto realmente é muita gente ficando para trás por causa dessa questão de mercado mesmo, como eu falei. Mas o que eu vejo hoje que mais está trazendo prejuízo para o negócio é falta de gestão. É falta de você ter o conhecimento desses pilares e ter uma pessoa que efetivamente ajude você a definir uma estratégia, a seguir com você junto nessa estratégia, né? Porque muitas vezes é muita coisa para o empreendedor fazer, ou às vezes ele não está capacitado para isso. Pô, mas se não está capacitado, tem que procurar ajuda, né? Eu acho que essa plataforma aqui, ela serve para isso também, contribui para isso, para que chegue para o lojista e diga: olha, está precisando de ajuda, a gente tem as ferramentas, a gente tem os especialistas, a gente tem os programas que a gente pode oferecer para você, que de uma forma, ou de uma forma geral, ou de uma forma situacional ali, a gente possa intervir e intervir de uma forma rápida, porque é feito cartão de crédito, né? Cartão de crédito é o seguinte: se você começa a gastar, você vai gastando um pouquinho ali, quando você pega o cartão, tá desse tamanho, né? Você, poxa, eu gastei isso tudo, mas gastou. Então, assim, as despesas, elas se somam muito rápido e elas ficam com volume muito alto muito rapidamente. As receitas, a mesma coisa. Mas o que acontece é que muitas vezes as receitas que estão entrando ali naquele pingadinho, ela é muito inferior àquelas despesas que estão entrando ali. Então, você tem prejuízo no mês, daqui a pouco já passou outro mês, já passou outro mês, daqui a pouco são 6 meses você tendo prejuízo, e quando você vai dar conta, a situação já está um pouco que irreversível. Por quê? Porque você não está tendo essa visão e você não está tomando a atitude necessária imediatamente para corrigir o problema, Vitor. É isso que eu acho. Perfeito, perfeito, amigo. E às vezes é um detalhe, né? Eu lembro uma empresa que a gente teve a oportunidade de prestar um serviço de consultoria, ele vinha trabalhando com preços porque vendia num volume grande e aí a margem dele levemente negativa. Ele reclamava, parecia quanto mais ele vendia, menos dinheiro ele tinha. E era verdade, né? Porque a margem negativa acaba gerando isso. E até para a gente deixar assim mais interativo, Costa, tem uma pergunta interessante aqui do Robson, né, Sim. sobre esses cálculos aí, se esses cálculos já prevêem
as perdas dos produtos, né? Porque às vezes você tem a perda por roubo, né? Furto, a perda por falta de controle. Onde é que ele colocaria na fórmula essas perdas de produto aí para calcular o preço de venda? A perda, ela é uma despesa fixa, né? Se eu tenho essa despesa constantemente e isso não depende das minhas vendas, as minhas perdas não dependem das minhas vendas. Ele deve falar perda, não sei se é por... Qual é a atividade aí do Robson? Eu acho que foi basicamente um exemplo, né? A gente pensa, vamos pensar numa loja, por exemplo. Você tem lá uma loja, você tem uma perda aí, uma loja de perfume, por exemplo, você tem uma perda por quebra de produto, né? Vamos dizer que uma parte do produto quebra no manuseio, ou até por É, pequenos furtos mesmo. quando é perda de produto, isso é uma despesa fixa. Você teria que saber quanto é que você tem de perda do seu produto, proporcionalmente à sua receita mensalmente, né? Então, ela entraria como despesa fixa ali e passa a ser realmente um componente das despesas fixas. Quando a sua perda é de recebimento, né, de inadimplência, aí é uma despesa variável, porque você só tem quando você vende. Então, digamos, eu verifiquei que eu tenho 3% de inadimplência. Hoje a inadimplência ficou mais difícil porque as vendas são geralmente com cartão de crédito, então é mais difícil, mas pode ser que a empresa tenha. Então, o que eu quero só trazer é o seguinte, que a perda de receita é uma despesa variável, você contempla com despesa variável. A perda de estoque é uma despesa fixa, então ela entra na formação de preço como despesa fixa. Queria pedir, então, Costa, né, para se você tiver alguma recomendação específica aí para as pessoas que estão nos assistindo, o que que você deixaria, né, de conselhos mesmo aí, né, de pontos, cuidados que o lojista precisa ter para que ele realmente tenha essa segurança na formação do seu preço de venda e, consequentemente, o dinheiro lá no final, né, na última linha, não só que seja o lucro, mas que se concretize no caixa, como você bem colocou. Eu diria o seguinte, veja só, esse slide aí já foi apresentado, então os 4 pontos de atenção são esses daqui, na realidade. Primeiro, vender com lucro, e a gente consegue ver isso através da formação do preço, tá? Então, o que eu disse, vender com lucro é uma evidência que a empresa vai ter dinheiro. Vender com prejuízo é a certeza que ela não vai ter. Então, primeiro, vender com lucro, né? Depois, saber qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa, qual é o mínimo de venda que ela tem que ter para pagar todas as despesas e até a gente encontrar o ponto de equilíbrio com lucratividade. A gente consegue encontrar o ponto de equilíbrio, a quantidade mínima de receita para a pessoa ter 20% de lucro ou ter 50 mil de lucro. Tudo isso a gente consegue fazer na gestão financeira e dizer, olha, você tem que vender por mês, no mínimo, tanto para você ter 15% de lucro. A gente consegue, a gestão financeira consegue fazer isso. Essa questão do ciclo financeiro tem que estar sempre avaliando meus prazos de compra, né? Meus prazos de pagamento das compras, meus prazos de rotação de estoque, meus prazos de recebimento da venda. Isso tem que ser verificado, porque se isso não for visto e não for cuidado, possivelmente não se tenha dinheiro, né? Porque o ciclo financeiro é importantíssimo para isso, e o controle da inadimplência, tá? Então, esses 4 pontos, né? Existe outro, mas eu acho que esses são os 4 principais. E quero dizer que eu tenho, quem tiver interesse, eu tenho uma planilha, né, de formação de preço que pode ser usado por quem é ciclo nacional, por quem é lucro presumido, ou até por quem é lucro real, né? Você vai botar só essas variáveis lá e essa planilha dá o preço, né? Calcula o preço de venda automaticamente. É uma planilha muito legal e eu posso disponibilizar para quem tiver interesse. Aí eu não sei se eu faço via Smart Shop ou se através do meu site. Aí depois quem quiser interesse, eu acho que pode, né, Vitor, lhe Perfeito, informar pode aí. passar para a gente vai deixar disponível lá na plataforma, né, como um dos materiais, junto Sim, do conteúdo que você está trazendo, a gente disponibiliza a planilha para quem quiser baixar, né, privilégio aí, né, de quem está na é, plataforma Smart Shop. E aí, ressaltando também, né, Costa, gente, o Costa, além de ter todo esse serviço de contabilidade, ele faz um trabalho excelente
de gestão financeira para empresas que não têm essa possibilidade. Ah, mas eu não tenho uma pessoa para fazer gestão financeira, eu não tenho equipe, né? Não tenho uma pessoa preparada para chegar nesse nível de detalhamento. A gente estava conversando antes e Costa está me falando do BPO financeiro, que é justamente, né, o serviço que se oferece às empresas. Às vezes a gente acha assim, ah, eu vou terceirizar a minha área financeira. Bom, a gente viu que a falta de controle pode ser um custo muito alto, inclusive, né? E que pode estar impactando na saúde financeira do teu negócio. Então, às vezes, vale a pena consultar. Isso é um serviço ao alcance de uma pequena empresa, né? Todo mundo pode ter acesso e nada melhor do que, depois de ver toda essa bela apresentação, da gente ter a segurança nos nossos números para poder tomar decisões corretamente, não é isso, Costa? Então, aí os contatos, né, da Sênior Serviços Financeiros, a empresa do nosso amigo Costa, os contatos pessoais, então fiquem à vontade aí para entrar em contato com ele e, mais uma vez, agradecendo, Costa, aí tua disponibilidade e teu apoio. Eu que agradeço, quero desejar aí ótima noite, no final de noite para todo mundo, bom descanso e dizer que a gente está à disposição tanto para tratar de serviços financeiros, serviços contábeis, serviços tributários também. Então, quem tiver qualquer dúvida, precisar, a gente é junto, a gente está junto, nós somos parceiros, né? Da Aloshop, de todas as entidades que estão. Eu tenho um relacionamento muito bom com todas essas entidades, né? CDL, inclusive, vários deles são clientes nossos, nós somos contadores. Então, estamos muito próximos, né? E agradecer a possibilidade de participar desse evento tão importante e dizer que é isso, a gente tem que se juntar porque as coisas não estão fáceis, né? E fica mais fácil se a gente tiver união e puder colaborar cada vez mais um com o outro aí. Muito obrigado, gente.